Retomando para fazer essa regravação. Gente, é o seguinte, eu percebi então um erro. E aí, ó, a lei de Coulomb, ela tem que ser representada assim, ó, que é a força de interação entre as cargas. Coloca a constante eletrostática aqui, normalzinho, só que agora os valores das cargas tem que ser, elas devem ser postas dentro de módulo. Então eu vou dar o valor da carga, eventualmente eu vou dar o valor um valor de carga negativa, e aí na hora de inserir esse resultado, esse valor você tem que colocar dentro de módulo. E aí você tem que entender, lembrar o seguinte, que a lei de Coulomb tem a parte dessa equação matemática e tem outra parte que diz o seguinte: cargas de sinais positivos, então essa aqui é a carga 1, essa aqui é a carga 2. Elas aplicam forças de repulsão. Então essa aqui é a força que a carga 1 aplica em 2. E essa é a força que a carga 2 aplica em 1. Então, a carga 2 empurra a carga 1 para lá. A carga 1 empurra a carga 2 para cá. Beleza? E aí, sabendo disso, a gente já pode resolver essa questão 3 de uma maneira melhor. Bom, como que a gente faz então para calcular a força 3,1? Já está explicado aqui, ó, que a força que 3 aplica em 1, ela aponta para o eixo positivo, para os valores positivos do x, ó. E a força que 2 aplica em 1, como são cargas de mesmo rótulo, né, são cargas positivas, a força que 2 aplica em 1, ela aponta para o valor negativo do eixo x. Aí agora fica mais fácil. E aí o que o exercício está pedindo? Calcule a força elétrica resultante sobre a carga 1 devido às forças elétricas de Q2 e Q3. Basicamente é isso, ó. Força resultante é força 3,1 que é positiva, mais força menos força 2,1 que é negativa. Aí eu preciso calcular essa força e essa força. Então esse é o caminho. Eu vou ser bem breve como resolver a força. Eu já dei alguns macetes antes desse vídeo, né? Várias coisas sobre notação científica, etc, etc. Eu só vou dizer o seguinte: o que você vai fazer? Você vai aplicar a lei de Coulomb para poder calcular a força de interação que a carga 3 aplica em 1. Eu não coloquei o valor da constante de Coulomb porque eu sou muito viciado em Wikipédia e eu sei que a constante de Coulomb vale esse valor aqui, ó. Então, se você está na internet, você pesquisa e encontra rapidão. Mas, professor, não confio na internet. Entra lá no Moodle, lá na sala virtual, que está escrito materiais didáticos. Lá tem um texto que eu produzi que se chama Texto de Suporte para Resolver o Questionário que vai ser divulgado amanhã, esse questionário. Lá tem esse valor, tá? Então, se substitui no lugar da constante eletrostática de Coulomb, 9 vezes 10 elevado a 9. Gente, vocês que estão lá na sala, é isso mesmo, né? Eu já estou esquecendo de novo. Eu não estou confiando mais em nenhum passo que eu estou dando aqui, mas tudo bem. Enfim, vamos ver se surge alguma coisa boa aqui. E aí no lugar de Q1 é 1,6 vezes 10 elevado a 10 elevado a menos 19 vezes 3,2 menos aqui, né? 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui embaixo, ó, a distância que 3 tem até Q1 é 3 quartos de R. E quanto vale R? R vale 0,02. Então vai entrar aqui assim, ó. 3 quartos de R, que é a mesma coisa que 3 vezes 0,02 dividido por 4, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui vai... Oi? R é a distância, é assim. Deixa eu mostrar aqui a lista que está menos poluída. Ó, a distância de Q1 até Q2 daqui até aqui vale R. Só que a figura só mostra a distância de Q1 até Q3.
A distância de Q1 até Q3 vale 3/4 de R, que é esse R aqui. Entendeu agora? Distância de Q1 a Q2 é R. Distância de Q1 a Q3 é 3/4 de R. É por isso que aqui, ó, como a gente está calculando a força aqui, 3 aplica em 1, tem que entrar essa distância aqui, ó, que é 3 vezes R dividido por 4 elevado ao quadrado. Isso aqui a gente já fez as contas, dá algo assim. 24, né? Newtons. Então vamos aceitar que esse valor está correto. Eu vou fazer a mesma coisa agora para força que 2 aplica em 1. Então a força que 2 aplica em 1. Então, ó, como carga 2 é positiva e carga 1 também é positiva, essa força que 2 aplica em 1 tem que empurrar a carga 1 para cá, ó, representado por esse vetor aqui. A gente vai mostrar isso então aqui na conta. A intensidade desse vetor. Então, força que 2 aplica em 1 é constante eletrostática de Coulomb carga 1 vezes carga 2. E aqui vai entrar R ao quadrado, né, que é a distância de Q1 até Q2. Muito parecido com essa equação aqui, né? A própria lei de Coulomb. Substituindo os valores, então, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o produto Q1 com Q2 é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes 3,2 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por 0,02 elevado ao quadrado. Aqui, como eu já sou mais experiente no uso da calculadora científica, eu já posso colocar todos esses dados aqui numa calculadora científica e mandar ver que em 1 segundo me dá o resultado. Mas eu vou dar um macete muito breve, não vou entrar em detalhes, porque se eu mostrar cada detalhe aqui, eu vou gastar 30 minutos explicando como fazer essas contas. Então, os meus colegas aqui da audiência do Discord já estão sofridos disso. Qual é o macete que eu vou dar aqui? É só reorganizar as continhas aqui, né? 1,6 vezes 3,2, depois junta essas duas notações, esses dois 10 elevado a menos 19, e aqui embaixo o macete é o seguinte, ó. 0,02 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. E aí já facilita o cálculo, né? Já facilita o cálculo aqui embaixo. Não vou entrar em detalhes aqui, coisa à toa. Ah, eu aprendi Eu vou usar um recurso novo aqui do Sketchbook. Aprendi um recurso novo, ó. Ó. Ah, você vai travar logo agora? Aí eu trago ele pra cá, ó. Ah! Muito bom esse aqui. Dar aula com esse aplicativo é muito bom. Então, 2 bate aqui, vezes 10 elevado a menos 4. Eu não vou fazer os detalhes aqui. Aliás, eu também não preciso falar tudo, né? Porque se eu fizer até o final, eu vou dar o resultado da questão, né? E não é o que eu pretendo aqui. Eu já dei muito caminho aqui para vocês. Ops. Ah, depois tem que arrumar aqui. Pronto. Ai, ai. Beleza. Agora a gente vai para a questão 4, que ela é complicada também. E aí eu vou seguir o que a dica está dando aqui, tá? Então vamos
nosotros. Beleza. Ok. Agora é melhor a gente usar aquele macete que eu falei para vocês sobre a lei de Coulomb ter essa aparência aqui, né? A força eletrostática, ela precisa ter essa aparência aqui agora, né? E sabendo que carga de rótulos iguais, eu já tô acho que fica mais bonito assim, né? Cargas de rótulos iguais, ou seja, mesmo sinais se repelem, cargas de rótulos diferentes se atraem, ou seja, carga positiva com negativa tem atração. Beleza, o que a gente precisa fazer aqui? Agora, a gente tem uma situação em que um dos vetores força, ele não tem... como é que fala? Ele não tem a sua componente toda ela sobreposta no eixo de referência. Um dos vetores força agora tem duas componentes. Vamos, meu querido. L. Minha vontade de ficar perfeito. Aí, deu bom. Deixa eu ver. Vou colocar azulzinho aqui. Que é esse vetor aqui, ó. Tá, aqui, vamos ler o que está escrito aqui na questão 4. A figura 3 esboça as cargas Q1 e Q2 apoiadas sobre o eixo X do sistema de referência. A carga Q4, que tem intensidade oposta à intensidade da carga Q2, né? Então, no lugar de... Então, olha só. Quanto vale a carga 4? Mantém o sinal negativo aqui, tira o Q2 aqui e coloca o valor de Q2. Está posicionado no primeiro quadrante do sistema de referência XY. O sistema de referência XY são esses eixos X e Y aqui, e esse aqui é o primeiro quadrante. Você aprende lá no primeiro ano de ensino médio com o Daniel. Né, o plano cartesiano. Eu adoro o plano cartesiano, usa muito ele. Deixa eu arrumar aqui. Essa bolota da borracha. Muito grande, me incomoda. Deixa eu dar um zoom maior aqui também. E é isso. Então veja só, vamos já comparar, vamos já verificar a força, o sinal, para onde vai apontar a força elétrica de interação entre 4 e 1. Né? Eu quero saber agora qual é a direção e o sentido da força elétrica que 4 aplica em 1. Todas as cargas estão estáticas e fixas no espaço, né? E todas elas têm a sua posição no plano cartesiano. Se essa força que 4 aplica em 1 é uma força de atração, então qual é o sentido dessa força? Ela tem que apontar para a carga 1, né? Ou para a carga 4, quer dizer. Ué? Coloquei, por que tá branco? Escolhi branco, por que você tá branco? Como assim? Como assim? Ah, tava no modo caneta, tava no modo borracha. Tava confuso, tava no modo borracha. Voltando aqui então. Então tá desenhado aqui a força, ó. Beleza? Já vou colocar aqui força que 4 aplica em 1. Então vamos calcular essa força aqui, ó. E aí, você percebe que como ela tem... ela está na diagonal, ela tem o quê? Ela tem componente. Ela tem componente na direção X e na direção Y. E a gente precisa calcular ela. Outro dia eu dei outra orientação que o vetor ele apontaria para baixo, né?
Eu vou ter que corrigir isso depois. Tem que fazer uma errata. Então esse aqui é a componente X da força que 4 aplica em 1. E essa é a componente Y que 4 aplica em 1. Deixa eu pegar, trazer esse para cá, vai para cá. Sim. Não era para ele estar acima, enfim, serve. Beleza. Vamos então calcular o módulo dessa força aqui, 4,1, né? Que ela está na diagonal. Constante eletrostática. Já vou colocar os valores, né? 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 4 vale... A gente vai ter que colocar em módulo, né? Então, módulo. Vamos colocar aqui em módulo. 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 vezes Q1, né? Deixa eu ver. Q1. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividido pela distância entre eles, que é 3/4 de R. Eu já vou colocar já o quanto vale R, né? É o mesmo R da questão anterior. Eu até coloquei o valor aqui. Dividido por 4. Tudo isso elevado ao quadrado. Eu vou colocar isso aqui já na calculadora. Deixa eu ver. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 3,2. Como esse sinal negativo está dentro de módulo, esse sinal negativo está dentro de módulo, ele vai virar positivo. 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 dividido por 3 vezes 0,06. A gente já fez essa conta, para falar a verdade. Oi, fala. Não, aí na calculadora, como não tem módulo, acho que a minha também não tem, não. Você já coloca já o valor, já coloca o valor positivo já direto. Quem vai fazer o módulo é você na sua cabeça. Já a calculadora já deu o valor aqui, é o mesmo valor da... Eu não me atentei a isso, mas não tem problema. É o mesmo valor de uma questão anterior que a gente calculou lá, né? Sempre lembrando que isso aqui é aproximado, tá? Principalmente por causa dessas constante eletrostática aqui, porque ela é nunca valor exato. Tá, gente, agora o que a gente precisa fazer aqui? Deixa eu colocar isso numa perspectiva de um sistema de referência mais limpo. Menos carregado. Então esse aqui é o sistema de referência. Agora a gente tem que calcular as componentes x e y da força 4,1. Deixa eu ver. Beleza. Tá, como que a gente vai calcular então essas componentes? Isso aqui é o vetor.
F41. Aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Tá muito bitoluda essa minha caneta, velho. Tem que diminuir mais ela ainda. E aí, como a gente vai calcular essas componentes? Eu ensinei para vocês isso. Eu acho que eu ensinei, ou pelo menos tentei, né? E peguei no pé também, falei sobre isso muito. Eu ensinei para vocês no ensino médio, no primeiro ano, que a gente ia usar muito vetor no terceiro ano, né? E a gente está usando agora. Bem mais do que no primeiro ano. Isso acontece também na graduação em física. Quando a gente chega no eletromagnetismo, é onde a gente mais usa os vetores. Então, esse aqui é componente Y do vetor 4,1. Vou colocar a setinha aqui. E essa é a componente X do vetor 4,1. E esse ângulo aqui é importante porque a gente vai usar ele. Ele vale θ, que é 60 graus. Bom, como que a gente vai calcular isso então? Percebe então? Eu falei isso para vocês que a gente precisa olhar com muito cuidado qual ângulo utilizar aqui, né? Então você vai perceber assim, ó. Por que eu vou utilizar esse ângulo? Porque é mais fácil de eu perceber esse triângulo aqui e ele já está dado. Eu poderia usar esse ângulo aqui desde que ele fosse dado, mas esse aqui é o ângulo dado. Beleza. Então como funciona aqui? Isso aqui é um triângulo. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então esse aqui é o cateto oposto. Esse aqui é a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa vale seno de θ. Cateto adjacente sobre hipotenusa vale cosseno de θ. Infelizmente, isso aqui é gravação, tá? Isso aqui é memória. Infelizmente, não tem como fugir disso. Eu só sei disso porque eu dou aula disso há muito tempo. Infelizmente, essa é a parte ruim da física e da matemática, essas gravações aqui. Beleza. Agora, vamos... Só para retomar, às vezes, quando a gente está estudando física e matemática, a gente faz tanto cálculo que a gente nem entende por que a gente está fazendo tanta conta, né? E aí a gente tem que sempre colocar o objetivo em perspectiva, né? Qual é o objetivo? Isso acontece muito. Qual é o objetivo? Calcule a força elétrica resultante sobre a carga 1 devido às partículas 2 e 4. Tá, como eu vou calcular essa força resultante? Primeiro, eu preciso identificar quais são todas as forças elétricas que estão atuando sobre essa carga. Eu comecei pela força elétrica que a carga 4 aplica sobre a carga 1. E eu percebi que essa força é uma força de atração representada por esse vetor em vermelho aqui. Calculei ele, né, o módulo desse vetor está calculado. Está aqui o módulo, né? Só reforçando, módulo, intensidade, magnitude, tamanho, é tudo a mesma coisa, tá? Aqui nesse contexto. Beleza. Agora, eu percebo que esse vetor ele está na diagonal. Então ele tem componente na direção x e na direção y. Quando isso acontece, eu tenho que calcular essas componentes também. Por que eu tenho que calcular isso? Daqui a pouco vai ficar claro por quê. Mas eu vou mostrar aqui o caminho do cálculo das componentes. Então está aqui a representação do cálculo das componentes. E eu mostrei como se calcula as componentes. Está aqui, ó. Então a componente vertical da força F41 é representada, o módulo dessa componente vertical é dado por essa equação. E a componente horizontal da força F41, o módulo dessa componente é dado por essa expressão aqui. Então, o que é? Isso aqui é vetor, isso aqui é vetor, isso aqui é vetor. Esse vetor está na diagonal, por isso ele tem componente na vertical.
a sua componente vertical, que também é um vetor, é representado por isso. E a sua componente horizontal, que é vetor também, é representado por esse. E eles têm módulos, beleza? Muito importante também, ó. Quando eu quero saber o tamanho desse vetor 4, 1, eu tenho dois caminhos para seguir. Se eu estou dentro do contexto da força eletrostática da lei de Coulomb, é essa expressão matemática que eu vou utilizar. Então, o tamanho desse vetor 4, 1 aqui é dado exatamente por esse valor aqui. E eu acabei de falar, né? Módulo, tamanho, magnitude, intensidade são todas palavras equivalentes dentro desse contexto aqui de vetores, tá? De vetores da física. Ok. Tá, beleza. Por que é importante eu separar a força que 4 aplica em 1 nas componentes vertical e horizontal? Porque eu tenho que calcular a força resultante. Toda vez que eu calcular a força resultante sobre um corpo, eu tenho que colocar esse corpo sobre um sistema de referência, eu tenho que identificar quais são todas as forças sobre esse corpo, eu tenho que identificar quais são as forças que estão no eixo no eixo vertical, no eixo horizontal, e tenho que identificar também quais são as forças que estão nas diagonais. Se a força já estiver na vertical ou na horizontal, guarda, não precisa fazer muito mais coisa do que isso. Agora, se a força está na diagonal, aí você tem que calcular as componentes vertical e horizontal sobre esse corpo. Beleza, agora que calculamos as componentes vertical e horizontal da força 4,1, vamos calcular a força que Q2 aplica sobre Q1. Como calcula? Primeiro, vamos olhar da perspectiva... Eu vou mostrar primeiro aqui a lista, que ela está menos poluída. Observe só o Q2 e o Q1 que estão sobre a mesma reta do eixo X. Como eles são... ambos são positivos, a força que 2 aplica em 1 é empurrar o Q1 para a esquerda, né? Então isso tem que ser representado aqui na nossa... como é que fala? Isso tem que ser representado no... Deixa eu pegar uma cor bonita aqui. Esse verde tá legal. Tá. Então a gente tem que representar isso aqui no nosso sistema de referência. Beleza. Então a força que 2 aplica em 1 é uma força de repulsão. Ops. Força que 2 aplica em 1. E a gente já percebe que essa força está na horizontal. Como a gente calcula ela? Usando a lei de Coulomb novamente. Só que a gente vai usar essa lei de Coulomb aqui, com as versões de módulo. Então, força que 2 aplica em 1, constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9 vezes... Carga 2 vale 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Carga 1 vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A distância entre eles, eu dei, quanto que vale? Deixa eu ver. Vale R. Então é 0,02. Ah, eu já detalhei isso na questão anterior, vou colocar assim, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Quanto dá isso? Coloca aqui na calculadora.
Isso aqui é um valor aproximado. Deixa eu ver então. A gente já calculou isso, né? Mas eu não lembro quanto que dá o de valor. Eu acho que eu me equivoquei. Oi, fala. É, eu também tô achando que tá alguma coisa estranha. Deixa eu ver. Deu um valor também. Deu um valor estranho aqui. Deu 10 elevado a menos 48, né? Eu acho que eu introduzi errado aqui os valores. Quanto que você obteve aí, Daniel? É Daniel, né? Pera aí, já. É, deu um número grande. Deu 10 elevado a 14. Vou fazer de novo aqui. Ah, agora vai. Agora vai. Agora eu vou conseguir aqui. Consegui. Ó, o valor que eu consegui é esse aqui, ó. Eu tenho quase certeza que é esse mesmo. 1,15 vezes 10 elevado a menos 24 Newton. Eu tenho mais alguma coisa para fazer além disso? Não, é só isso mesmo, porque... Ah, e outra, ele é negativo, é uma força negativa, né? Aqui, ó. Porque ela está apontando para o sentido contrário ao sistema de referência X, né? Tá, então, quais são as informações importantes aqui? Primeiro, agora que a gente calculou todas as... A gente calculou, ó, a componente vertical sobre a carga 1, a componente horizontal sobre a carga 2 e a força que 2 aplica em 1. Vamos somar, não somar, vamos listar todas as forças sobre Q1. Então, eixo X, quais são essas forças? Menos F21 e mais Fx41. Beleza? No caso do Y, no caso do Y, quais forças estão atuando sobre a carga 1 só na vertical? Fy41. Então, na vertical, só o Fy41. E aí qual é o caminho de agora? A gente vai somar todas essas forças. Como a gente soma todas essas forças? Como a gente soma todas essas forças? A gente soma assim, ó. Deixa eu pensar aqui. Tá, então a força resultante, ela vai ser dada assim. Na forma vetorial. Então eu vou ter a sua componente horizontal e a sua componente vertical. A sua componente horizontal é a soma disso, ó. A sua componente vertical é só isso. Então, quem você vai colocar aqui? Quanto vale Fx41? Deixa aqui.
Menos. O cálculo dele tá aqui em cima, né? Eu não... Tá aqui. Eu não calculei. Quanto vale F21? Tá aqui dado, né? Então ele fica aqui, ó. Também não vou colocar não, porque como não vou colocar esse, também não preciso colocar esse. E aí eu ponho isso aqui dentro, parêntese, e coloco aqui o I chapéu. Eu acho que eu falei dos vetores unitários, né? Dos vetores. Por que eu faço isso? Pelo seguinte. Vetor unitário é um vetor que ele fica, por exemplo, ele é um vetor que ele tem tamanho 1, e aí no caso do vetor unitário I, ele está apontando para o lado positivo do X. E no caso do Y, é o J, que é o vetor unitário que aponta para a direção positiva do Y. E aí o que significa isso? Que esse aqui é o módulo do vetor fx. A direção é dada pelo vetor unitário i, que é a direção x. E se aparecer negativo aqui, significa que esse vetor da componente x da força resultante está apontando para o lado negativo. Se essa subtração aqui der negativa, esse fx está apontando para o lado negativo. Se essa subtração aqui der positivo, esse fx está apontando para o lado positivo. Isadora mandou uma mensagem há 20 minutos atrás. Coitada da Isadora, deixa ela no vácuo. Beleza. Eu não pensei que essa questão fosse tão elaborada assim para vocês, mas pelo menos eu tô fazendo vídeo dela para explicar como fazer. Aí vocês tentem fazer. Vou fazer o seguinte. Não fiquem com medo das questões do exame, tá? Com certeza vai ser muito mais simples que isso, tá? Não vou fazer nada muito elaborado, não. Vai ser bem mais simples que isso. Bom, a força resultante é essa. Isso aqui, ó. Que é o que eu estava pedindo desde o início, é esse aqui. Deixa eu só terminar aqui. Deixa eu só terminar aqui. Então o FY vai ficar esse aqui, ó. FY41 vezes J. Que eu estava pedindo desde o início. Que a questão está pedindo desde o início. É isso aqui, ó. Beleza? Aí eu já dei as orientações. Até o fim da noite eu vou dar mais orientação, mais coisa. E aí quem precisar de mais orientação, pedir ajuda, é só chamar, que nós estamos aí, beleza?